mais do que falta de solidariedade, pode ser mesmo uma quesilha pessoal entre David Mendes e Adalberto da Costa, porque na sua conferência de imprensa David Mendes assegurou que punha sobre a mesa a possibilidade de voltar atrás na sua decisão se Adalberto da Costa Júnior não fosse o líder do partido. Olha, eu honestamente, para mim este caso, eu não tenho tanto entusiasmo para debatê-lo, porque considero que o que assistimos durante esta semana foi um espetáculo triste. E não triste pelo fato em si de um deputado ter sofrido ameaça, mas triste pela forma como a imprensa decidiu fazer disso, deste episódio, o ponto alto, o ponto máximo da política nacional, numa semana em que nós tivemos tantas questões, como por exemplo a manchete do jornal Expansão, do novo jornal sobre os preços elevadíssimos que as clínicas estão a praticar em relação à Covid-19. Numa semana em que nós tivemos outras notícias, tivemos a questão do Orçamento Geral do Estado, que do meu ponto de vista é uma questão de interesse nacional muito mais relevante do que isto, e mais ainda por ter feito sem absolutamente nenhum contraditório. E este episódio... Sem quebrar o teu raciocínio, ainda ontem, a televisão pública de Angola, quando voltou a falar sobre este assunto, atenção que fizemos questão de frisar que tentámos um contacto com Adalberto da Costa Júnior que não nos foi possível. Bom, mas é preciso deixar isto frisado a propósito do contraditório. Sim, para nós que assistimos quase 1h30 ou 2 horas durante a semana disto e não ouvimos contraditório, por exemplo, nós aqui no Política no Feminino podíamos ter hoje uma das integrantes da UNITA que é integrante do painel para estar aqui e falar. Isto sim poderia ser o contraditório, mas deixe-me só terminar o que estava a dizer. E para mim, todo este episódio leva-me à reflexão sobre o papel da imprensa na construção da nossa democracia e na construção do processo de reconciliação nacional. Porque o que eu assisti durante toda essa semana foi aquilo que nós já vimos em 92, que é a demonização do adversário político. Isto é muito grave. Isto é muito grave. Num país que se quer, num Estado que se quer democrático, num momento de crise, onde os ânimos estão já todos exaltados, porque as condições sociais estão agravadas, as pessoas estão a sofrer, e nós, no lugar de estarmos preocupados a debater questões que são nacionais, estamos a criar um espetáculo para um palco onde as pessoas se ofendem, se agridem e, de facto, não contribuem absolutamente nada para melhorar o debate político. Mas não tem pertinência para isso, não, deixe-me só terminar. Você deixou as colegas todas falaram tudo o que queriam. Sim, fui falando com a Dalva, consoante que ela me foi dizer. Deixe-me só terminar. Eu estou a dizer, eu comecei a dizer que o facto em si, não é sobre o facto em si, mas estou a dizer do que se fez. Porque das ameaças de morte, realmente não se falou quase nada. Tudo o que se fez, tudo o que passou na mídia é para falar a UNITA, o Adalberto, o FES, das ameaças mesmo de morte. E isso podia até nos levar a discutirmos, por exemplo, a forma como nós, os angolanos, estamos a usar as mídias sociais. Não é? Eu, por exemplo, que sou uma pessoa que sou muito ativa nas redes sociais e porque estou nesse espaço, todas as semanas sai um texto a atacar-me. Todas as semanas sai um texto a atacar-me. Nós podíamos ter uma conversa sobre isso, mas não estamos a falar estamos mesmo num processo de demonização do adversário político e isto é preocupante. E a mim me preocupa não que seja o A ou o B a fazer, me preocupa que a imprensa se coloque no lugar de permitir e viabilizar isto. Isto para mim é que é preocupante, porque a imprensa, num Estado democrático de direito, tem um papel fundamental. A imprensa é fundamental para a construção da democracia. A democracia demanda uma imprensa séria, responsável, não é? Uma imprensa isenta, e nós não é isso, eu pelo menos, não é isso que eu tenho visto, que eu assisti nesta semana e nessas últimas semanas, desde que se começou essa coisa das manifestações. Por exemplo, eu
não vi na imprensa entrevistarem nenhum dos jovens organizadores da manifestação. Nenhum, não vi. Ninguém conversou com aqueles jovens. Mas todo mundo falou da UNITA, de não sei quem, das forças externas. Enfim, isso é preocupante. Precisamos de uma imprensa séria e isenta. E isso depois, consequentemente, faz-nos pensar também, porque a imprensa é importante também para melhorar a qualidade do debate público. A qualidade do debate público. Estamos agora aqui, neste momento, sentadas, saímos das nossas casas e temos que estar a falar e a conjecturar sobre eventuais problemas pessoais que um deputado tem com o líder do país. Isso não é, isso para mim é triste, enquanto cidadã que vive num país com as questões que nós temos para debater e nós temos que debater este tipo de questões. Podias não ter debatido esse tema. Agora, nós debatemos temas que, em princípio, são notícia. Está bem, eu estou só a dar a minha opinião sobre o assunto, né? Porque como todo mundo fez, todo mundo deu a sua opinião. Então, eu acho que isso é triste, acho que é triste. Podíamos ter abordado a questão numa outra perspectiva. Agora, obviamente que as pessoas não devem usar as redes sociais e nem qualquer outro meio para ameaçar umas às outras. Acho que isto, claramente sobre isso, estamos de acordo que isso não deve ser feito. Relativamente às acusações que foram feitas de financiar instabilidade, não sei o quê, pronto, são graves, são afirmações gravíssimas. Acredito que quem as faz seja uma pessoa responsável, não é? E que esteja preparada para depois lidar com as consequências desses atos. Mas para mim, repito, achei um espetáculo triste mesmo o que aconteceu. Não me parece que existam diferenças ideológicas, porque até onde sei, todos os partidos políticos que foram às eleições de 2017 mantêm a sua linha ideológica, mantêm o seu posicionamento do jeito que foram para as eleições e, portanto, não havendo uma alteração ideológica do partido, não me parece que faça sentido alegar diferenças ideológicas, não é? Porque o partido mantém a sua posição, mantém os seus princípios, mantém as suas ideias em relação a isso. E acho também estranho, eu penso que um independente se filia a uma determinada lista partidária em função das ideias que o partido prossegue e defende, e não já em função de quem lidera este partido, porque o assunto da liderança de um determinado partido político não tem a ver com quem se diz independente, não é? Então, eu acho que é isso que eu tenho para dizer sobre este assunto.